O Palmeiras pode estar diante do nascimento de mais um grande fenômeno do futebol brasileiro. Uma nova cria da academia começa a chamar a atenção dos gigantes da Europa e faz a torcida alviverde acreditar que o clube pode ter encontrado mais um jogador capaz de marcar uma geração. O nome dele é Heitor, um atacante de apenas 18 anos que vem encantando dentro das categorias de base do Palmeiras e que já aparece como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Um jogador que carrega o sonho de milhões de torcedores e que pode se transformar em uma das maiores joias produzidas pela academia de futebol. Estamos falando de um talento que pode alcançar valores impressionantes no mercado. Uma joia que muitos acreditam ter potencial para chegar a uma avaliação de aproximadamente 600 milhões de reais caso confirme tudo aquilo que promete dentro de campo. E quando falamos em Palmeiras, sabemos que essa história tem um peso especial. Porque nos últimos anos, o Verdão deixou de ser apenas um clube que revela bons jogadores. O Palmeiras se tornou uma verdadeira fábrica de craques. Uma máquina de transformar sonhos de jovens atletas em realidade. E agora todos os olhos começam a se voltar para Heitor. Antes de continuar essa história, já deixa aquele like para fortalecer o canal. E comenta aqui embaixo seu nome e a cidade onde você está assistindo. Quero saber de onde está vindo essa paixão pelo Palmeiras. Porque a força do Verdão está espalhada pelo Brasil inteiro e pelo mundo. E quando uma nova joia surge na academia, milhões de torcedores começam a sonhar juntos. A história de Heitor começa ainda em 2018, quando ele chegou ao Palmeiras. Desde muito jovem, ele passou a fazer parte de uma das estruturas mais respeitadas do futebol mundial. Um lugar onde talento é trabalhado. Onde jovens jogadores aprendem não apenas a jogar futebol, mas também a entender a responsabilidade de vestir uma camisa gigante. A camisa do Palmeiras. E essa caminhada até o momento atual não foi fácil. Como acontece com muitos atletas que buscam chegar ao mais alto nível, Heitor precisou enfrentar desafios. As lesões atrapalharam sua sequência na última temporada. Momentos difíceis que poderiam fazer qualquer jogador jovem perder confiança. Mas foi justamente nesses momentos que ele mostrou uma característica fundamental para quem quer ser grande no futebol: a capacidade de superar dificuldades. Heitor voltou mais forte. Recuperou seu espaço. E começou novamente a mostrar o motivo pelo qual sempre foi visto como um jogador especial dentro do Palmeiras. Porque grandes talentos não aparecem apenas quando tudo está bem. Eles aparecem quando precisam provar sua força. E Heitor provou. Nascido em Recife, o atacante vem construindo sua história dentro do Verdão. Cada treino, cada jogo, cada gol, cada momento de evolução. Tudo isso faz parte da construção de um jogador que agora começa a chamar atenção internacional. Dentro de campo, suas características explicam o motivo de tanta expectativa. Heitor é um atacante de muita potência. Um jogador rápido, forte fisicamente, com capacidade para enfrentar defensores e criar oportunidades. Ele tem uma característica que todo grande atacante precisa ter: a vontade de decidir. Ele não parece ser um jogador que se esconde. Ele procura a bola. Ele participa das jogadas. Ele tenta resolver. E essa personalidade faz diferença. Porque o futebol mundial está cada vez mais buscando jogadores com coragem. Jogadores capazes de mudar uma partida em poucos segundos. Jogadores que assumem responsabilidade. E Heitor começa a mostrar exatamente isso. Na atual temporada, o atacante vem acumulando boas atuações pelo Palmeiras Sub-20. São gols importantes, participações decisivas e apresentações que aumentam ainda mais a expectativa sobre seu futuro. Mas não é apenas o torcedor palmeirense que está observando. O mercado internacional também começou a olhar. Grandes clubes europeus sabem que o Brasil continua sendo uma das maiores fontes de talentos do futebol mundial. E quando uma nova promessa aparece no Palmeiras, a atenção aumenta ainda mais. Clubes como Manchester City, Real Madrid e Barcelona estão sempre atentos aos jogadores que podem se tornar futuras estrelas. E o nome de Heitor começa a entrar nesse radar. O interesse desses gigantes mostra o tamanho da expectativa em cima do atacante.
Porque quando os maiores clubes do planeta acompanham um jovem jogador, é porque enxergam algo diferente. Eles enxergam potencial. Eles enxergam talento. Eles enxergam a possibilidade de uma grande história. E a torcida palmeirense sabe muito bem como essas histórias começam. Foi assim com Endrick, um jovem atacante que surgiu na academia, encantou o Brasil e rapidamente chamou a atenção do mundo. Foi assim também com Estevão, outra joia formada pelo Palmeiras que despertou o interesse dos maiores clubes internacionais. Agora, Heitor tenta escrever seu próprio capítulo. E existe um detalhe que deixa essa história ainda mais interessante: a inspiração do próprio jogador. Heitor revelou que se identifica com Endrick, principalmente pela força, velocidade e estilo de jogo. Um atacante que gosta do confronto, que busca espaços, que acredita na própria capacidade. E essa característica faz muitos torcedores começarem a sonhar alto. Nas redes sociais, uma pergunta já começa a aparecer: será que Heitor pode ser ainda maior que Neymar? Será que essa nova joia do Palmeiras pode superar um dos maiores talentos que o futebol brasileiro já revelou? É uma comparação enorme. Neymar construiu uma carreira histórica. Conquistou títulos. Encantou milhões de torcedores. Mas o futebol sempre apresenta novos sonhos. Todo grande craque um dia foi uma promessa. Todo fenômeno um dia começou tentando provar seu valor. E agora Heitor vive exatamente esse momento. O momento em que seu nome começa a ultrapassar os limites da academia e chegar aos olhos do mundo. A proposta milionária recebida pelo Palmeiras mostra que existe uma expectativa gigantesca. Mas talvez o maior valor dessa história não esteja apenas no dinheiro. Está no talento. Está no potencial. Está na possibilidade de mais uma cria da academia escrever um capítulo inesquecível. E essa história está apenas começando. Se você acredita que Heitor pode ser o próximo grande craque revelado pelo Palmeiras, deixa aquele like para fortalecer o canal. E comenta aqui embaixo seu nome e a cidade onde você está assistindo. Um garoto que chegou ao Palmeiras ainda muito jovem, que passou anos trabalhando longe dos holofotes e que agora começa a sentir o peso de ter seu nome colocado entre as grandes promessas do futebol brasileiro. Mas quem acompanha futebol sabe que nenhum grande jogador aparece do nada. Por trás de cada talento existe uma caminhada. Existe esforço. Existe dedicação. Existe uma rotina de treinamentos, desafios e momentos em que é preciso acreditar no próprio sonho. E Heitor viveu exatamente isso. Enquanto muitos só começam a perceber um jogador quando ele aparece nas manchetes, dentro do Palmeiras o atacante já vinha sendo observado há bastante tempo. A comissão técnica sabia que existia algo especial. Um jogador com características diferentes. Um atacante capaz de criar jogadas, enfrentar adversários e buscar o gol. Agora, o mundo começa a descobrir aquilo que o Palmeiras já conhecia. A academia de futebol continua revelando talentos. E Heitor pode ser o próximo grande nome dessa geração. O Palmeiras tem uma história recente e impressionante quando o assunto é formar jogadores. O clube conseguiu transformar sua base em uma das mais respeitadas do planeta. Hoje, quando um jovem jogador aparece vestindo a camisa do Verdão, os grandes clubes europeus imediatamente começam a observar. Porque eles sabem que dali pode surgir um futuro craque. Foi assim com Endrick. Foi assim com Estevão. E agora o nome da vez é Heitor. Um atacante que ainda tem muito para evoluir, mas que já apresenta características que chamam atenção. Velocidade, força, personalidade, capacidade de finalização. Características que fazem qualquer torcedor imaginar um futuro brilhante. E talvez seja justamente essa a maior qualidade de Heitor. Ele não joga apenas pensando no momento. Ele joga pensando no próximo passo. Cada partida é uma oportunidade de mostrar evolução. Cada gol é uma resposta para quem acreditou nele. Cada dificuldade superada aumenta ainda mais sua confiança. E essa mentalidade é fundamental para quem sonha em chegar ao topo. Porque o futebol de alto nível não é feito apenas de talento. É feito de preparação. É feito de coragem.
É feito de jogadores que não desistem quando aparecem obstáculos. E Heitor já mostrou que tem essa força. Na temporada passada, as lesões poderiam ter tirado o seu ritmo. Poderiam ter atrasado sua evolução. Mas ele voltou. E voltou mostrando que estava preparado. Logo após a recuperação, o atacante retornou marcando gols e ajudando o Palmeiras dentro da categoria Sub-20. Uma resposta dentro de campo. Daquelas que mostram que o jogador está pronto para novos desafios. E agora surge uma grande expectativa. Será que o próximo passo será uma oportunidade no time profissional? Será que Heitor seguirá o caminho de outras grandes revelações do Palmeiras? A torcida sonha. Porque todo palmeirense gosta de imaginar aquele momento em que uma nova cria da academia veste a camisa principal e começa a conquistar o coração da arquibancada. Mas enquanto esse momento não chega, os gigantes da Europa continuam observando. Manchester City, Real Madrid, Barcelona. Clubes acostumados a contratar os maiores talentos do mundo. Clubes que sabem que grandes jogadores precisam ser encontrados antes de se tornarem estrelas. E é justamente por isso que jovens brasileiros despertam tanta atenção. O Brasil sempre foi um país de craques. E o Palmeiras se tornou uma das principais portas de entrada para esses novos talentos. Agora, Heitor carrega uma responsabilidade enorme. Mas também carrega uma oportunidade única. A oportunidade de escrever seu nome na história. A torcida palmeirense sabe que cada geração tem seus protagonistas. Cada época tem seus jogadores especiais. E talvez Heitor seja um dos nomes dessa nova geração. Um jogador que ainda está construindo sua trajetória, mas que já faz muita gente imaginar grandes conquistas. E quando falamos em grandes sonhos, surge novamente aquela comparação que movimenta os torcedores. Será que Heitor pode chegar ao nível dos maiores jogadores brasileiros? Será que pode superar até mesmo Neymar? Essa pergunta mostra o tamanho da expectativa criada em torno do jovem atacante. Claro que Neymar construiu uma carreira gigantesca. Foi protagonista em grandes clubes. Conquistou títulos. Marcou gols históricos. E se tornou um dos maiores jogadores brasileiros das últimas décadas. Mas o futebol sempre cria novos capítulos. Sempre aparece um novo garoto com vontade de conquistar o mundo. E talvez essa seja a beleza do futebol. A possibilidade de ver uma história nascer diante dos nossos olhos. Hoje, Heitor ainda está no começo da caminhada. Ainda precisa continuar evoluindo. Ainda precisa enfrentar muitos desafios. Mas talento e potencial ele já mostrou que possui. E o Palmeiras sabe disso. O clube tem em suas mãos uma nova joia. Um jogador que representa todo o trabalho realizado pela academia de futebol. Um jogador que mostra que o Verdão não olha apenas para o presente. O Palmeiras também constrói o futuro. E essa é uma das grandes forças do clube. Enquanto disputa títulos e briga pelos maiores objetivos da temporada, o Verdão continua preparando os próximos protagonistas da sua história. Essa é a essência da academia. Revelar, preparar, transformar sonhos em realidade. E agora todos querem saber: qual será o próximo capítulo da história de Heitor? Será que ele vai permanecer no Palmeiras e conquistar a torcida dentro do Allianz Parque? Será que vai se tornar mais uma venda histórica do clube? Será que essa promessa vai confirmar tudo aquilo que o futebol espera dele? Só o tempo vai responder. Mas uma coisa já podemos afirmar: Heitor é mais um nome que coloca o Palmeiras no centro das atenções do futebol mundial. Uma nova cria da academia. Uma nova esperança. Uma nova história começando. E para você, torcedor palmeirense, fica a pergunta: Heitor pode ser o próximo grande craque revelado pelo Palmeiras? Ele pode chegar ao nível dos maiores jogadores brasileiros? Quero saber a sua opinião. Deixa o seu comentário aqui embaixo. E antes de sair, já fortalece o canal deixando aquele like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que mais torcedores do Verdão recebam essas notícias. Comenta também seu nome e a cidade onde você está assistindo.
Quero mandar um abraço para todos os palmeirenses espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado por acompanhar essa história.